Fala galera, hoje eu vou falar pra vocês os meus 10 motivos por que vocês deveriam ler Freud. Será? Teorias. Se você é um estudante de psicologia, está chegando agora no curso, é de extrema importância que vocês conheçam todas as teorias da psicologia. Tá? Vocês devem fazer esse percurso ou passeio teórico com profundidade, comparar todas as teorias, analisar o seu uso, a sua proposta metodológica, a sua ação sobre o mundo. E daí sim, compreendendo as diferenças e até mesmo as semelhanças, fazer uma escolha do ponto de vista teórico, no caso se você for fazer uma atuação clínica propriamente dita. Tá? Então é de suma importância que a gente conheça em profundidade, sem discriminação, esses elementos teóricos. 9. História. O nome Freud e a palavrinha psicanálise estão marcados na história ocidental. Então se você está chegando no curso, muito provavelmente você deve ter ouvido a palavrinha psicanálise ou o nome Freud, nem que tenha sido por meme, ele está muito consolidado na nossa história. Tá? E evidentemente que isso se dá pela descoberta do inconsciente. Eu gosto de dizer, remarcar constantemente nas minhas aulas, de repetir que a teoria do Freud ela pode ser explicada de maneira muito simples pela seguinte frase, o ser humano não tem total controle do seu comportamento porque parte do seu comportamento é inconsciente. Evidentemente que eu estou fazendo um reducionismo da teoria e simplificando para vocês, mas se há um elemento importante na teoria do Freud, na forma como Freud se coloca historicamente, ele vem através da descoberta do inconsciente, do seu modo de funcionamento, e isso vai levar para a gente um elemento que é fundamental, que diz o seguinte, nós seres humanos, olhando a natureza humana, a gente vai observar que os seres humanos eles não são lineares, tá? A gente tem um monte de contradição, e além de a gente ter um monte de contradição, a gente também a gente é diverso e singular, ao mesmo tempo. Então existem todos esses paradoxos que a gente precisa decodificar, e o Freud ele se debruçou para tentar decodificar esses paradoxos para que a gente pudesse ter uma melhor compreensão sobre essa natureza humana. 8. Ciência. Muito embora a psicanálise ela não se propusesse enquanto uma ciência, é de extrema importância quando a gente ler o Freud, a gente observar como o Freud relata os seus casos, de maneira estruturada, de uma maneira que tece o conhecimento, tentando trazer à luz, tentando iluminar os principais elementos da sintomatologia ao qual ele está descrevendo, do paciente em questão ao qual ele está descrevendo. Então acho que é um exercício extremamente importante para qualquer estudante de psicologia, não só a leitura, mas adquirir essa ferramenta, essa capacidade de descrição da realidade. Se a gente for olhar lá a pesquisa científica, a gente vai ver que a descrição da realidade, a gente ser capaz de descrever os fenômenos que ocorrem no mundo, é uma habilidade fundamental de um pesquisador. Então essa contribuição Freud deu de maneira muito singular. 7. Inovação. O Freud ele não só constituiu uma teoria, mas ele constituiu um modo de funcionamento clínico, um modelo de funcionamento clínico. E se a gente observar que o mundo ao qual Freud viveu, é um mundo no qual os artefatos da medicina ou os procedimentos médicos ainda eram extremamente rudimentares. E mesmo assim o Freud ele foi capaz de conceber conceitos do ponto de vista da funcionamento psíquico e também conceber um modelo de investigação e intervenção no sujeito, que propusesse um desenvolvimento humano para aquela pessoa e que propusesse uma melhor relação ou um avanço ou um desenvolvimento em face ao sofrimento ao qual aquela pessoa estava sendo se sujeitando ou passando por. Então é de extrema importância a gente entender que há esse caráter de inovação na obra do Freud. Ela tem uma noção acadêmica, ela tem uma noção de pensar o ser humano no mundo, mas ela também tem essa esfera de intervenção, de mudança do comportamento em face ao mundo. E
trazendo para dentro de um contexto de ação interventiva, né, é um elemento assim extremamente sagaz. Eu acredito que a maior sacada do Freud, né, não foi não necessariamente, sabe, desenhar o conceito de inconsciente, pensar no conceito de consciente, mas foi ele perceber que havia uma propensão no ser humano para buscar um acolhimento ou um tratamento psicológico, né, a cura pela fala, né, você colocar para fora e através da sua fala receber questionamentos que vão levar a um amadurecimento psicológico. 6. Princípios, né? A obra do Freud é permeada por uma análise das frustrações que a gente tem no dia a dia, né? Então a gente tem uma luta constante entre aquilo que é o princípio do prazer, a busca constante de prazer pelo ser humano, né? A busca frenética por um desenvolvimento em torno do prazer, tá? E o contraste disso com a própria realidade, né? O dissabor da realidade, né? Os princípios de realidade. Então é uma maneira muito interessante também de a gente observar a nossa relação com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Então, fica a dica aí, presta um pouco mais atenção nas coisas que você gosta e das coisas que você desgosta, né? O que é que das coisas que você gosta são relacionadas a elementos que você ainda não percebeu claramente sobre si, né? E como algumas coisinhas da realidade lhe tocam profundamente, sem você saber exatamente por que aqueles elementos estão tocando, sabe, na sua natureza de maneira tão profunda, tá? Então esse jogo de princípios, ele traz à luz muito daquilo que todos nós vivemos no nosso dia a dia. 5. Saúde mental. Tá, eu remarquei há pouco, né, que uma das grandes contribuições é esse modelo clínico, né? Então o Freud ele vai trazer uma nova forma de tratar o ser humano, né? Uma nova forma de dar vazão a certos elementos que estão machucando ou que são caros para o ser humano. E ao fazer isso, ele está dando luz a uma noção extremamente importante de que a gente precisa e deve buscar uma forma mais saudável de existência. É salutar buscar uma forma mais saudável de existência, né? E trazendo isso para o modelo clínico, né, ele vai colocar a tônica nessa necessidade que o ser humano tem de buscar por elementos de saúde mental. Nós estamos no Setembro Amarelo, né, é de extrema importância que a gente debata esse tema, né, sem estar rodeado ou estar cerceado pelos tabus que cercam esse tema. Então fica aqui, né, um elemento de extrema importância para o debate, né, a questão de que nós, enquanto seres humanos, na nossa natureza, nós precisamos nos engajar em processos que sejam cada vez mais saudáveis. 4. Né, sonhos, né? Todos nós sonhamos, né? Então faz parte também do nosso funcionamento quase que cotidiano. E é de extrema importância na obra do Freud, né? A interpretação dos sonhos, ele vai trazer para a gente esse elemento, né? Uma compreensão desse elemento psíquico. Então o quanto os sonhos eles fazem parte dos nossos desejos inconscientes, né? Que não encontram vazão na realidade. E o quanto nós lutamos contra esses desejos muitas vezes, né? E o como isso tudo leva a gente a possibilidade de viver enclausurado numa lógica psíquica que não é um tanto quanto saudável. Então a gente precisa pensar também em que lugar esse sonho ocupa na nossa mentalidade, né? Como ele se traduz em objetos de desejo, como ele se traduz em relação de poder, né? E como a gente se relaciona com os outros e com a vida ao nosso redor. Tá? Então a palavrinha sonhos, né, ela também precisa ser desmistificada. E o Freud ele trouxe à baila esse elemento, né, ele traduziu esse elemento de uma maneira teórica muito singular para as pessoas. Né? Como eu falei, todos nós sonhamos e todos nós muitas vezes temos curiosidade em torno da simbologia dos nossos sonhos. 3. Neurose. Tá, gente? A gente escuta muito falar dessa palavrinha, né? Neurose, neurótico, etc. Tá? Então a gente tem que pensar dentro do arcabouço da relação culpa versus desejo. Tá? Então eu gosto de dizer que a gente vive de fato uma sociedade da neurose, no qual, sabe, se busca o lucro através das dúvidas das pessoas, né? E o Freud ele mostrou dentro do seu arcabouço, sabe, teórico e da sua prática clínica, né, que muitos desses sintomas da neurose, eles são frutos do mal-estar que vive na civilização, né, que nós vivemos na civilização. Tá? E a neurose, ela tem, né, como seu arcabouço central, sabe, as proibições
morais, as interdições morais ao qual que cerceiam as liberdades do ser humano de uma certa maneira, especialmente do ponto de vista subjetivo, tá? O Freud também vai falar na psicose, né, o quanto a psicose ela está relacionada, por exemplo, com o desamparo em torno de uma realidade que é extremamente ameaçadora, né? E o quanto, né, a perversão ela se traduz como um elemento de egoísmo, né? Um elemento centrado numa relação egoísta para com o mundo. Então é importante a gente entender essas posições de funcionamento, né, do ser humano, da natureza humana, e entendê-las também como elementos da personalidade humana, e como essa teoria, né, como esses elementos teóricos, eles vão se traduzir na forma de sintomatologia presente na prática clínica e também visível na sociedade, né, presente na vida social como um todo. Tá? Então imagina aqui, né, as situações no qual você se deparou com algumas características dessas que eu estou falando para vocês, né, e o quanto elas estão ainda presentes na nossa vida contemporânea, né? Muito embora o Freud tenha as escrevido, né, enfim, algumas delas há 100 anos atrás, pelo menos. 2. Civilização, né? Na mesma esteira que eu falei do mal-estar da civilização, a gente tem que pensar nas práticas destrutivas da sociedade, né? O quanto a sociedade ela trabalha de maneira a ser seu próprio processo de autoflagelo, seu próprio elemento de destruição. E quanto esses elementos de destruição eles são evocados, né, como uma prática sabe, de purificação, de transformação da realidade, né? Eu falo esse elemento, né, o do mal-estar da civilização como um processo fecundo, né, que vai gerar sintomatologias no sujeito, né? E muito parece os tempos atuais. E o meu principal motivo para a gente ler o Freud são os tabus, né? Os tabus que nos cercam. A gente está cercado de uma série de leis, né, que não são necessariamente plenamente traduzidas no cotidiano, né, que cerceiam as nossas liberdades e que a gente não percebe, né, sabe? A gente age de acordo, a gente funciona de acordo, mas a gente não as traduz com tanta clareza. Elas são quase que leis interditas, né, que impossibilitam uma tradução e que muitas vezes elas organizam o funcionamento da vida social. Então pensa aí quais são os tabus ao qual você está sujeito na sua existência e como é que esses tabus eles, sabe, organizam sua vida em sociedade, tá? Não é à toa eu separei aqui Totem Tabu, certo? É uma recomendação de leitura para vocês. Eu vou deixar também essa recomendação de leitura, uma listinha de recomendação de leitura aí na descrição desse vídeo, né, para que vocês possam saber quais são os meus top 10 livros do Freud, né, tipo em ordem, mas de novo, né, seja diverso, faça sua própria lista de leitura, busque a diversidade teórica. Esse é um ponto que eu queria destacar bastante nesse vídeo. Não basta você saber uma teoria da psicologia em profundidade. Tá? Esse vídeo ele é meramente introdutório para que você possa buscar, sabe, todas as outras teorias que você tenha curiosidade de saber para com a psicologia. Tá? Mas o Totem Tabu, eu utilizei recentemente, né, porque eu acabei de escrever um romance, é o meu primeiro romance, tá? E esse primeiro romance ele está muito centrado, né, está muito baseado no conceito de tabu por Freud, tá? Então o conceito de tabu ele vai remarcar toda a forma como eu estruturei o livro, que vocês vão estar conhecendo um pouco mais aqui nesse canal em breve, tá, gente? E uma coisa que eu queria deixar para vocês nesse podcast aula de hoje é que no semestre passado, né, para ajudar os alunos na disciplina de Psicologia da Aprendizagem, onde a gente vê todas as teorias da aprendizagem que cercam a psicologia, eu fiz um zine, né, tá aqui o zine, tá bem bonitinho, tá certo? Ele é um zine bem bacana, enfim, tá todo ilustradozinho, com elementos, tá, da teoria do Freud, tá? Com fotografias bacanas e com conceitos, né, que a gente precisa aprender da psicanálise e da teoria freudiana, tá? Eu fiz esse zine para o Lar de Zizi. Quem não conhece o Lar de Zizi é um orfanato que foi criado pela minha tia-avó, tá? E os alunos que doaram para o Lar de Zizi, que me mandaram um DM pelo Instagram, tá? Ou uma mensagem, pode ser uma mensagem aqui pelo YouTube também,
eu mandei a versão desse zine em PDF, tá certo? Vocês podem doar o quanto vocês quiserem, tenham compaixão no coração de vocês, porque certamente esse dinheiro vai estar ajudando a uma criança a florescer na vida, tá? Então esses foram os meus 10 motivos para que vocês possam ler o Freud, tá certo? Tá? Eu acredito que a psicanálise ela apresenta um processo educativo pra gente, tá? De forças, tenta destravar um pouco das forças, tenta destravar um pouco dessa compreensão das forças interiores que o ser humano possui, né, as contradições que o ser humano possui e como a gente interage, né, com a nossa cabecinha nesse mundo que nos cerca, né, e de que maneira a gente pode estar, sabe, traduzindo teoricamente esses elementos, essas forças e principalmente engajando todos esses elementos teóricos em uma forma de intervenção. Eu acho que a gente ter a teoria ela é muito bom. A teoria ela é um construto, a gente pode testá-la de diversas formas. Mas quando a gente faz um alinhamento entre teoria e ação interventiva, a gente também está ajudando as pessoas a se transformarem, né? E eu acredito, enquanto professor de psicologia, que o meu maior objetivo é ajudar as pessoas a se tornarem a melhor versão de si mesmas. Asked me to stay and she told me to sit anywhere.